Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar os resultados, que tivemos nesse final de semana. Vamos passar vários resultados aqui. Vou começar pelo Campeonato Paraibano. Tivemos clássico dos maiorais, como é conhecido esse jogo na Paraíba. E o Campinense venceu o 13 por 1-0. É isso aí, Campeonato Paraibano. Campeonato Cearense. Daqui a pouco eu passo esse resultado. Campeonato Pernambucano, o primeiro aqui. O Santa Cruz venceu Decisão de Goiânia por 1-0. O Retrô venceu Maguari 2-1. Sport e Retrô em jogos de ida e volta. Náutico e Santa Cruz em jogos de ida e volta. Semifinal do Campeonato Pernambucano definida. Vamos lá, gente, mais um resultado aqui pelo Campeonato Paraibano. O Souza da Paraíba venceu o Atlético de Cajazeiras 2-1. Resultado pelo Campeonato Cearense, Clássico Rei, lá no Ceará. O Fortaleza empatou com o Ceará por 0-0. Campeonato Cearense. Campeonato Baiano, Juazeirense e Bahia empataram por 1-1. Vitória da Bahia e Jequié, 2-2, Campeonato Baiano. Aqui, Campeonato Sergipano, o Sergipe venceu o Dorense 2-1. No Clássico, o Itabaiana perdeu para o Confiança por 1-0, Campeonato Sergipano. Campeonato Potiguar, o ABC de Natal empatou com o QFC por 1-1. O Santa Cruz venceu, ou melhor, o Santa Cruz perdeu para o América do Rio Grande do Norte. América de Natal 3, Santa Cruz Potiguar 0. Campeonato Potiguar. Vamos lá, gente. Tum-Tum e Imperatriz 2-2. IAP 2, Motoclube 1. Maranhão 3, Sampaio Corrêa 0. Esse jogo aqui foi um clássico, lá do Campeonato Maranhense. Vamos lá, gente. O Penedense perdeu para o Asa de Arapiraca 2-0. O CSA venceu o Cruzeiro Arapiraca 2-0. O Coruripe, repetindo, o Coruripe venceu o CRB 2-1. Aqui, Campeonato Alagoano. Fluminense do Piauí e Coriçaba 1-1. Oeirense 2, Parnaíba 1. Atlético Piauiense 0, Altos do Piauí também 0, Campeonato Piauiense. Vamos lá, gente. Vila Nova 4, 1 pro Jataiense. Goiatuba 2, Atlético Goianiense 1, Goiás 1, Ilmas 0, Campeonato Goiano. Campeonato Brasiliense, o Aruque perdeu por 2-0 para o Brasiliense. Campeonato Candango, Campeonato Brasiliense. Vamos lá, gente, a grande final do Campeonato Amazonense. Primeiro turno, Amazonas 0, 0 também para o Nacional de Manaus. Amazonas 0, Nacional de Manaus 0. 5-3 para o Amazonas nos pênaltis. Amazonas campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense. Campeonato Paraense, o Remo empatou com o Paysandu por 1-1 no Clássico Repá pelo Campeonato Paraense. Luverdense 2, União Rondonópolis 0. Várzea Grande 1, Cuiabá 0, Campeonato Mato Grossense. Vamos lá, gente. Tocantinópolis 1, Araguaína 0, Campeonato Tocantinense. Pelo Campeonato Rondoniense, o Ji-Paraná venceu o Genos por 2-0. Pelo Campeonato Roraimense, o Gás venceu o Atlético de Roraima pelo placar de 6-1, Campeonato Roraimense. Vamos lá, gente. Galvez 1, Santa Cruz do Acre 0, Campeonato Acreano. Pelo Campeonato aqui Roraimense, mais um resultado. O Monte Roraima empatou com São Raimundo por 1-1, Campeonato Roraimense. Dourados e Operário 1-1.
Costa Rica e Águia Negra, também 1-1. Resultados aqui pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense. Vamos lá, gente. Real Noroeste 0, Porto Vitória 1, Desportiva 0, Capixaba 1 e Rio Branco 0, Vitória do Espírito Santo 3. Aqui resultados pelo Campeonato Capixaba. Vamos lá, gente. Ipiranga de Erechim 2, Caxias 0, Grêmio 1, Novo Hamburgo 0, Internacional 3, São Luís 1. Aqui Campeonato Gaúcho já nas suas fases finais, tá? Continuando aqui, gente, Brasil 5, Bolívia 0, Sul-Americano Feminino Sub-20. O Brasil engata sua segunda vitória consecutiva na competição, né? Também aqui tivemos Palmeiras 1, Corinthians 1 e 5-4 Palmeiras nos pênaltis. Palmeiras se sagrou campeão da Supercopa do Brasil Feminina. Campeonato Mineiro aqui também, gente. O Atlético Mineiro empatou com o Atlético de São João del Rei por 1-1. No clássico, o Cruzeiro venceu o América Mineiro 2-0. Aqui Campeonato Mineiro. Vamos lá, gente. Londrina e Independente São Joséense 1-1. 3-0 para o Londrina nos pênaltis. Londrina passa para a próxima fase do Campeonato Paranaense. Curitiba 2, Cianorte 0. Curitiba na próxima fase do Campeonato Paranaense. Atlético Paranaense 3, Foz do Iguaçu 1. Atlético Paranaense também na próxima fase do Campeonato Paranaense. Vamos lá, gente, mais um resultado aqui pelo Campeonato Paranaense, né? O Operário venceu o Azures 2-0. Operário e Curitiba, Atlético Paranaense e Londrina são as semifinais do Campeonato Paranaense 2026. Vamos lá, gente. O Barra venceu Santa Catarina por 1-0. Classificado para a semifinal do Campeonato Catarinense nesse jogo aqui, o Barra. O Camboriú venceu o Avaí por 1-0. O Avaí tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, se muito me engano, tá? Mas o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis deu Camboriú. Vai para a semifinal. De um lado da chave, confronto já definido, tá? Camboriú e Barra na semifinal do Campeonato Catarinense. Chapecoense 0, Criciúma 0. E a Chapecoense venceu o primeiro jogo, se classificou para a semifinal do Campeonato Catarinense. Aqui também tivemos Brusque 0, Concórdia 1. Nos pênaltis, o Brusque havia vencido o primeiro jogo, passou o Brusque. Então, Brusque e Chapecoense de um lado, Barra e Camboriú do outro, semifinais do Campeonato Catarinense 2026. Vamos lá, gente. Campeonato Paulista, Veloclube 1, Bragantino 1, Santos 2, Noroeste 1, Santos 2, Noroeste 1. Aqui também tivemos a vitória do Capivariano sobre o Mirassol por 1-0. São Paulo 2, Primavera 1. Bom. Novo Horizontino 2, 1 para o São Bernardo, gente. Também aqui, o Guarani perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto 2-0. A Portuguesa de Desportos venceu a Ponte Preta 2-0. Aqui também, Ponte Preta, inclusive rebaixada, tá? Para a segunda divisão do Paulista. Bom, gente, no clássico, aqui o Corinthians perdeu para o Palmeiras por 1-0. Aqui, Campeonato Paulista também. Fluminense 1, Maricá 0. No clássico, Vasco 2, Botafogo 0. E o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro pelo placar de 7-1. Aqui, alguns resultados pelo Campeonato Carioca. Repetindo, alguns resultados aqui pelo Campeonato Carioca, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Campeonato Inglês Feminino.
O Arsenal venceu o Manchester City por 1-0. Campeonato escocês, no caso masculino. O Celtic venceu o Dundee 2-1. O Queen's Park perdeu por quanto aqui, rapaz? 8-0. Foi isso mesmo. Glasgow Rangers 8, Queen's Park 0. Campeonato escocês. Vamos lá, gente. PSV 2, Groningen 1, Ajax 1, AZ Alkmaar também 1. Campeonato holandês. O Antalyaspor empatou com o Besiktas 2-2. O Saykor perdeu por 3-0 para o Galatasaray, campeonato turco, aqui também. Vamos lá, gente. Rijeka e Dinamo Zagreb 0-0, campeonato croata. Braga 3, Rio Ave 0, aqui campeonato português. Mais um resultado aqui pelo português, gente. O Benfica venceu o Alverca 2-1. Vamos lá, gente. Juventus 2, Lazio 2, Inter de Milão 5, Sassuolo 0. Vou destacar esses dois resultados aqui, tá? Campeonato italiano. Everton 2, Fulham 1, Chelsea 3, Wolverhampton 1, Arsenal 3, Sunderland 0, Manchester United 2, 0 para o Tottenham e Manchester City 2, Liverpool 1. Aqui resultados pela Premier League. Vamos lá, gente. Crystal Palace 1, Brighton 0, West Ham 2, Burnley 0. Outros resultados aqui também pela Premier League. Continuando. Vamos lá, gente. Sevilha e Girona 1-1. Betis 1, Atlético de Madrid 0. Pelo que eu entendi, o gol foi do Antony, tá? Brasileiro. Para o Betis. Betis 1, Atlético de Madrid 0. Real Madrid 2, Valência 0. Barcelona 3, Mallorca 0. Campeonato espanhol. Vamos lá, gente. União Berlim 1, Eintracht Frankfurt 1, Borussia Dortmund 2, Wolfsburg 1, Bayer Leverkusen 1, Borussia Mönchengladbach também 1, Red Bull Leipzig 2, Colônia 1. Também aqui tivemos a vitória do Bayern de Munique sobre o Hoffenheim por 5-1, campeonato alemão. Vamos lá, gente. O Freiburg venceu aqui, o Freiburg venceu o Werder Bremen por 1-0. O Mais 05 venceu o Augsburg 2-0. E o Hamburgo venceu o Heidenheim por 2-0. Aqui também campeonato alemão. Vamos lá, gente. O Elfsberg perdeu por 3-0 para o Hertha Berlim. O Dinamo Dresden empatou com o Schalke 04. Repetindo, Dinamo Dresden 2, Schalke 04 2, segunda divisão campeonato alemão. Vamos lá, gente. Segunda divisão campeonato espanhol. O Castellón venceu o Valladolid por 4-0. Terceira divisão campeonato alemão. O TSG empatou com o time do Hansa Rostock em 2-2. Championship inglesa, segunda divisão da Inglaterra. O Birmingham venceu por 2-1 o Leicester City. Vamos lá, gente. O Palermo venceu o Empoli 3-2, segunda divisão campeonato italiano. Pela segunda divisão do campeonato português, o Penafiel venceu aqui por 1-0 o time do Grupo de Chaves. Penafiel 1, Grupo de Chaves 0, segunda divisão campeonato português. Vamos lá, gente. Lavalois e Le Mans 1-1, aqui segunda divisão do campeonato francês. Bom, vamos lá, gente. Mônaco e Nice, Lille, repetindo, Mônaco e Nice, Lille e Metz 0-0. Campeonato francês, esses dois jogos. O Lyon venceu o Nantes por 1-0. O PSG venceu no clássico o Olympique de Marseille por 5-0. Campeonato francês. Como última coisa, gente, aqui, comentário do jogo do Bayern de Munique, né? Essa vitória aí sobre o time do Hoffenheim.
Vamos lá, gente. Escalação do Bayern de Munique. Neuer no gol. O Stanisic na direita. Na esquerda, o Afonso Davies. O Jonathan Tah e o Upamecano na defesa. O Kimmich, Pavlovic. O Gnabry. Olise por um lado, Luiz Dias por outro e Harry Kane centralizado. Foi basicamente esse o time que entrou. Falando do jogo em si, o jogo começou como era de se esperar, gente, porque era o jogo do Bayern de Munique, que é o primeiro contra o terceiro colocado. Então, era um jogo difícil, era um jogo complicado, se esperava isso mesmo sendo na Allianz Arena. Mas o Bayern começou bem, começou partindo para cima, começou agressivando, perdendo chances, tá? O Baumann fez uma excelente defesa no chute do Olise, por exemplo, teve uma outra chance perdida. Então foram 20 minutos, os 20 primeiros ali, onde o Bayern de Munique criou um volume, criou de fato uma quantidade boa de aperto para cima do Hoffenheim, né? Após isso, o Bayern de Munique conseguiu abrir o placar num pênalti sofrido pelo Luiz Dias, se muito me engano. O Harry Kane cobrou e fez 1-0. O Akikoguma, zagueiro, né, do Hoffenheim, foi expulso no lance. Eu até achei um pouco exagerada a expulsão, mas ele foi expulso, já tinha cartão. Aliás, não tinha cartão, né? É isso. Foi expulso de forma direta, devido ao pênalti que cometeu em cima do Harry Kane, né? O Bayern faz 1-0, ainda no primeiro tempo. Daí por diante, o Hoffenheim, que estava com um jogador a menos, partiu para cima, criando volume. O Neuer fez pelo menos 2 boas defesas, tá? Teve uma bola na trave também do Hoffenheim e eles empataram o jogo numa saída errada do Neuer. O jogador Aslani enfia a bola e o Kramaric, atacante croata, empata para o Hoffenheim. Beleza? Tudo isso no primeiro tempo. Após isso, o Bayern de Munique tentou voltar para o jogo, tentou apertar de novo. E num lance individual do Luiz Dias, o Buffal, né, jogador tcheco, fez o pênalti e o Harry Kane foi lá, cobrou, fez 2-1 para o Bayern de Munique. Daí por diante, o Hoffenheim partiu para cima com tudo de novo. Tudo isso no primeiro tempo, lembrando. E novamente, num contra-ataque, o Harry Kane enfia uma bola e o Luiz Dias vai lá e marca o terceiro para o Bayern de Munique, ainda no primeiro tempo. O primeiro tempo acabou 3-1, gente. Já falando do segundo tempo. Bom, no segundo tempo, o Bayern não alterou de cara, não. O Kompany preferiu não alterar. E quem criou a primeira chance do segundo tempo foi o Hoffenheim. Novamente uma boa chance, e o Neuer, mais uma vez, salvando a pele do Bayern. Depois disso, o Bayern de Munique controlou mais o jogo, se acalmou, né? Começou a tocar a bola, começou a apertar o cerco para cima do Hoffenheim, marcar um pouco mais em cima, agressivar um pouco mais a marcação. E o Olise achou um belo passe e o atacante Luiz Dias, né, fez mais um aí para o Bayern de Munique, né? O segundo dele e o quarto do Bayern de Munique. Bom, 4-1, o Hoffenheim meio que deu uma destabilizada, né? O time meio que caiu, porque 4-1 realmente eles estavam jogando bem. Realmente caiu o ânimo dos caras. Então, assim, o Bayern de Munique controlou mais o jogo, tocou a bola de um lado para o outro, chegou a criar mais chances. E mais para o final do jogo, num bate-rebate, a bola sobra no Luiz Dias, ele marca o quinto. O hat-trick para o Luiz Dias, 3 dele, né? E 2 do Harry Kane. Bom, gente, o Harry Kane, fora isso, né? Fez 2 gols, deu uma assistência, mas perdeu 2 gols feitos. E os 2 no primeiro tempo, tá? Vale citar. Mas foi um belo jogo de futebol. O Hoffenheim, mesmo com um a menos, apertou e teve várias chances contra o Bayern de Munique. Então foi um jogo, de fato, muito bom. Mais uma vez, cai naquela situação, né? O Bayern de Munique criou as chances, perdeu algumas, mas conseguiu ser efetivo em outras. Então, conseguiu se sair vencedor da partida em função disso, tá? Agora, o primeiro tempo, onde o Bayern de Munique jogou 20 minutos,
os 20 primeiros, caiu de rendimento, tomou empate, só depois reagiu, gente. Um segundo tempo de controle. Aí sim o Bayern controlou o jogo, conseguiu a vitória por 5-1, beleza? Mas foi uma boa vitória do Bayern, um bom jogo. Bom, só confirmando, né? Próximo jogo do Bayern de Munique é contra o RB Leipzig. Próxima quarta-feira, essa agora, às 4h45 da tarde, pela Copa da Alemanha. O jogo é na Red Bull Arena. Ou Leipzig Arena, né? Ou prefiro. Lembrando, Copa da Alemanha muda o regulamento, né? Um jogo só. Empatou, pênalti. Perdeu, aliás, não. Se empatar, prorrogação. Após isso, pênalti. Em permanecendo empatado. Quem vencer, passa para a semi da Copa da Alemanha, tá? Então, Red Bull Leipzig e Bayern de Munique, relembrando, próxima quarta-feira, 4h45 da tarde, Copa da Alemanha. Próximo jogo do Bayern de Munique pelo campeonato alemão é só no próximo final de semana, depois eu confirmo o dia, contra o Werder Bremen. Beleza? O Bayern de Munique está 6 pontos na frente do Borussia Dortmund, que é o segundo colocado. Bom, galera, abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e fui!